Regulação e fiscalização de revendas, né, de pontos de distribuição, é um desafio muito grande, exatamente pela heterogeneidade que nós temos no Brasil. O Andave Mais é o processo de qualificação com certificação dos associados Andave. Ele visa assegurar a qualidade do serviço prestado pelo distribuidor ou pela revenda. Cumprir as exigências para ser um distribuidor de insumos agropecuários é uma tarefa complicada. São inúmeros pré-requisitos, documentos e estruturas que devem ser adequados às normas vigentes, sob pena de multas e outras punições. A legislação hoje de comercialização de insumos agropecuários é altamente exigente. Para comercializar insumos agropecuários, é preciso atender a critérios de 8 ministérios. Então, tem Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério do Exército também, a gente que tem alguns produtos que podem até fabricar bomba, explodir, então a gente tem que estar atendendo isso. Ministério da Fazenda, Casa Civil. Então é um apanhado de legislação e de normas técnicas, né? Porque o distribuidor ele não basta atender as legislações, mas toda a infraestrutura dele e trabalho tem que atender a normas técnicas também. Se por um lado cumprir é um desafio, imagine regular e fiscalizar tudo isso em mais de 4.000 pontos no país. Nós mostramos ao longo desta temporada do AgroRevenda as principais exigências e também como as estruturas de fiscalização fazem para que esse comércio tão importante para o agronegócio do país ocorra de uma forma que preserve a saúde, o meio ambiente e garanta uma produção de qualidade. Regulação e fiscalização de revendas, né, de pontos de distribuição, é um desafio muito grande, exatamente pela heterogeneidade que nós temos no Brasil de empresas, né, registradas para esse fim nos diferentes estados, de empresas não registradas e empresas associadas a organismos que possam fazer um processo de autogestão. Foi neste entendimento que a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Andave, propôs a criação deste sistema de autorregulação das casas agropecuárias, o chamado Andave Mais. O Andave Mais é o processo de qualificação com certificação dos associados Andave. Ele visa assegurar a qualidade do serviço prestado pelo distribuidor ou pela revenda. Então, o Andave Mais, ele quer assegurar que todos esses processos sejam bem feitos, assim como garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente também, porque a gente sabe que tem que ter licenciamento ambiental, tem toda uma série de normas e regras que eles precisam atender para estar comercializando insumo agropecuário. Para o Ministério da Agricultura, uma forma de desburocratizar o processo, dando mais responsabilidade para as entidades associativas e facilitando o trabalho dos servidores do Ministério e das fiscalizações estaduais, permitindo mais atenção a outras atividades. O Ministério da Agricultura percebe que esse é a próxima fronteira da regulação, né? Nós somos muito inovadores, procuramos esse tipo de parceria com o setor privado. Nós não somos antagonistas do setor privado, nós somos reguladores. O regulador tem que perceber oportunidades para poder melhorar o processo de comércio, né, de fiscalização, e nesse sentido o Ministério incentiva esse tipo de coisa. O Andave Mais, ele trabalha paralelamente ao órgão fiscalizador. Então, ele ajuda a orientar o que o distribuidor precisa fazer para ele ficar adequado também à legislação. Vamos saber então como funciona o Andave Mais. Então, o Andave Mais, ele foi aberto para as adesões aos nossos associados agora em 2013. Então, nós temos 30 diretores, né, espalhados pelo Brasil inteiro, que iniciaram as adesões ao Andave Mais. A partir do momento que o distribuidor ele adere ao Andave Mais, o que vai acontecer? Primeiro que ele vai entrar
em um sistema de gestão customizado para o distribuidor. E todo esse arcabouço de legislação e de normas, automaticamente a Andav vai estar fornecendo para ele. Então aí ele já começa a ser competitivo, porque ele vai saber exatamente onde que ele precisa adequar e onde que ele tem que se blindar para ele poder estar comercializando. Esse é um ponto. Um serviço que é muito importante para ajudar a cumprir as normas é o processo de qualificação customizado, ou seja, saber quais os documentos são necessários para cada tamanho de negócio e serviço oferecido. O distribuidor de insumo agropecuário, ele tem particularidades. Quais são essas particularidades? Ele tem que atender a requisitos, a legislações específicas para o setor. Então, o que é essa customização? A Andav pegou todos os cases de certificações que tem, de ISO, ou da indústria, Prodir, ou o SASMAC. Ela pegou esses modelos e deixou, ela criou um modelo para o distribuidor. Então, como é que vai acontecer essa implementação no distribuidor? A gente vai fornecer para os nossos associados todos esses modelos. Então, para participar, o distribuidor precisa aderir ao Andav+, assinar contrato, formulários e toda a parte burocrática, e depois os diretores ou proprietários das revendas precisam escolher alguém para o treinamento. Ele vai indicar esse profissional e a gente está chamando esse profissional de RD, representante da direção. Aí ele vai passar por treinamentos aqui na Andav, tem um treinamento online, que a carga horária é de 12 horas, que é onde a gente vai repassar todas essas informações sobre armazenamento, saúde e segurança, meio ambiente, qualidade para esse pessoal. Depois que esse RD fez o treinamento online, ele veio aqui na Andav, ele vai ficar 3 dias conosco no treinamento presencial. Existe um custo para a adesão, mas se dividir pelos meses do ano sai baratinho em relação ao que isso pode evitar de problemas junto aos órgãos oficiais. Como a Andav+, tem todo esse processo de qualificação antes da certificação e isso exige da Andav um suporte personalizado para cada associado, então a gente cobra uma taxa no valor de R$ 1.500 por CNPJ do associado. Aí ele tem direito a esses treinamentos online, treinamento presencial, e o suporte técnico que ele sempre teve daqui da Andav. Então, o Andav+ está dividido em 3 partes: adesão, treinamento e certificação. Aí, a hora que ele estiver com tudo ok, ele vai contratar uma certificadora credenciada pela Andav, onde essa certificadora vai mandar um auditor para verificar, para aferir se realmente, se o padrão da qualidade, de qualidade do Andav+ foi implementado ou não. Então, a certificação, o processo de certificação, quem vai dizer para o mercado se aquele distribuidor é associado ou não, é um organismo de terceira parte, é uma certificadora, não vai ser a Andav, para não ter conflitos aí de interesses. Aí depois que ele for certificado, ele tem que manter. Então, anualmente, ele vai receber essa auditoria que vai estar verificando se ele continua adequado ou não. E o que o associado pode ganhar com isso? A gente tem uma parte de indicadores, que são indicadores da qualidade, indicadores de saúde e segurança, do meio ambiente e do produto. Nesses indicadores, a gente vai poder verificar o quanto um distribuidor ele pode estar perdendo por passivo. Muitas vezes ele pode estar incorrendo em perdas, só que ele não conhece essa perda, ou se ele conhece, ele não sabe como tratá-la. Como a Andav+, a gente aprofunda todos esses critérios, a gente estuda profundamente o que são essas condicionantes, então a probabilidade de um associado nosso, Andav+, receber uma multa por não atendimento a uma licença ambiental é muito menor do que se ele não tivesse o processo, porque ele vai ter um suporte jurídico e técnico a dispor dele. No próximo AgroRevenda, você vai conhecer o CRM, sigla em inglês para Gestão de Relacionamento com o Cliente.
é muito mais do que um banco de dados. É uma forma de atender bem e fidelizar o cliente. Não perca, na terça-feira, no Agro Revenda.